Agora nós vamos estar ofertando e eu gostaria de chamar a Camis. Amém? Aplauda o Senhor até ela chegar até aqui. Tenho certeza que será uma palavra de bênção para as nossas vidas. Shalom, igreja. Bom dia. Antes de eu iniciar aqui essa palavra, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Eu acredito que todo mundo aqui ama o Senhor, amém? Certo. Consequentemente, se a gente ama, a gente entrega e a gente obedece a sua palavra, certo? Pelo menos era o que deveria acontecer. E é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias em 2 Samuel 12. Nós vamos ler do versículo 7 ao 14. Amém? Então, vamos lá. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor, e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria-lhe dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor: de sua própria família farei surgir seu castigo. Tomarei suas mulheres diante de seus olhos e as darei a outro homem. Ele se deitará com elas à vista de todos. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente, diante de todo Israel. Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou. E você não morrerá por conta do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir desse modo, seu filho morrerá. Então, nessa passagem, o Senhor enviou o profeta Natã para levar uma repreensão a Davi, onde Davi contou uma história a ele, que havia um homem muito rico. Esse homem tinha muitos bens, tinha um rebanho muito grande de gados, de ovelhas. Por outro lado, tinha um homem muito pobre, que não tinha recurso e tinha apenas uma cordeirinha. Inclusive, essa cordeirinha era como o pet de muita gente hoje em dia. Era uma cordeirinha de estimação, que estava à mesa com eles, enfim. Eles tinham um apreço, um zelo e amor muito grande por essa cordeirinha. E certo dia, o homem rico recebeu um visitante em sua casa, e ele tinha que servir algo a ele. E, ao invés do homem rico pegar um animal de seu rebanho, ele foi e pegou um animal do homem pobre. Quando Natã acabou de contar essa história a Davi, ele matou o animal para servir ao seu visitante. Quando Natã acabou de contar essa história a Davi, Davi ficou enfurecido. Ele disse assim: que homem é esse? Um homem que não tem compaixão, esse homem deveria morrer. E aí Natã disse a ele: esse homem é você. Porque um dia você é amigo de Deus, você é um homem que zela pela palavra de Deus, o Senhor te entregou muitos bens, o Senhor te entregou um reinado, você é o rei de Israel. O Senhor te entregou muitas mulheres, mas ainda assim você desprezou a palavra do Senhor. Você matou a mulher de Urias para poder ficar com ela e poder se deitar com ela. E aí, nesse momento, essa mulher de Urias era Betseba. E aí, nesse momento, ele entrou em arrependimento, confessou o seu pecado. Deus até o perdoou, só que isso não o livrou de uma consequência. O Senhor não matou Urias. O Senhor não matou Davi, mas o Senhor matou o seu filho, fruto do pecado, fruto do que ele fez contra Urias. E aí, meus irmãos, o que eu quero trazer nessa mensagem, primeiro ensinamento dessa passagem, é que não devemos julgar o erro do outro.
Às vezes nós confessamos em alguém que nós detestamos em nós mesmos. Nós apontamos o nosso irmão que nós detestamos em nós mesmos. Mas trazendo essa palavra para a oferta, o que me chamou a atenção nessa passagem foi que Davi desprezou a palavra do Senhor. Davi era um homem muito próximo de Deus, ele tinha conhecimento da palavra, mas ainda assim ele passou por cima de tudo isso e desprezou a palavra do Senhor. E como consequência, Deus matou o seu filho, fruto daquele adultério. Amém? E a mensagem que eu quero trazer nessa manhã é uma reflexão, meus irmãos, sobre a obediência a Deus. Nós aqui, todas as manhãs, à noite, de quarta, de domingo, nós recebemos grandes palavras dos ministros que sobem nesse altar. Eu tenho certeza que são palavras que nos direcionam, que nos fazem prosperar, que nos fazem avançar na nossa vida. São mulheres e homens de Deus, isso é uma bênção. Mas o que eu creio maior, né, mais fielmente, é que se a gente não tiver um verdadeiro entendimento que nós estamos aqui para cumprir princípios, que é um entendimento simples e básico, que nós temos que entender de uma vez por todas, que é o cumprimento de princípios e a obediência a Deus. Nós podemos subir aqui e ministrar, entregar diversas chaves. Mas se você não entender que o principal está em cumprir princípios e obedecer a Deus, muito provavelmente você vai continuar paralisado. Eu já fiz essa pergunta aqui no início, mas eu vou ressaltar ela aqui. Nós dizemos que amamos a Deus, nós dizemos que entregamos tudo, nós até cantamos um louvor dizendo é Ele, por Ele que eu estou entregando a minha vida. Nós viemos aqui adorar, nós estávamos adorando no louvor, nós iniciamos o culto com uma oração. Nós cremos que o Senhor pode fazer algo nas nossas vidas, trazer uma cura, uma libertação. Nós viemos aqui também para que o Senhor conforte a nossa alma. Tudo isso é o nível de fé que nós cremos que o Senhor pode fazer. Mas como é que tem gente, eu não consigo entender, meus irmãos, com todo respeito e amor. Eu, particularmente, eu não consigo entender como ainda tem gente dentro da igreja do Senhor que diz amar a Deus, que diz confiar nele, mas confia por partes. Não confia para entregar por inteiro. Não confia para cumprir princípios. Não confia para falar, eu vou obedecer ao Senhor. Está escrito nessa palavra. Se está escrito, não foi apenas um homem que escreveu. Foi um homem, mas foi direcionado pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos, de uma vez por todas, ter esse entendimento, meus irmãos. Nós precisamos entender que é uma entrega ao Senhor, é uma entrega a algo a ser cumprido, a algo a ser obedecido. Amém? Mas há também uma consequência, assim como houve com Davi. Tudo na nossa vida é uma consequência daquilo que a gente não obedece. E a consequência de Davi foi a morte de seu filho. A nossa consequência pode ser diversas outras. E o que eu quero falar um pouquinho aqui é sobre dízimos, ofertas e primícias, que são os princípios também da Bíblia. E para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler 3 versículos. Tem diversos versículos aqui. Vocês podem depois procurar, estudar sobre isso. Eu escolhi 3 versículos para que vocês entendam que é um princípio que está estabelecido pelo Senhor. O primeiro versículo vai falar sobre o dízimo, que está em Malaquias 3:10. Tragam dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. O segundo versículo vai falar sobre primícias, que está em Ezequiel 44:30. E as primícias de todos os primeiros frutos, de tudo e toda a oferta, de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a sua casa. E o último versículo vai falar sobre oferta, que está em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs ao seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que entrega com alegria. Então, não é sobre só entregar aquilo que Deus, devolver aquilo que Deus nos entregou. Isso é maravilhoso, isso é muito importante. Nós também aprendemos aqui nesse altar sobre isso. Mas eu creio que é algo muito maior do que isso, meus irmãos. Algo que é sobre realmente a fidelidade ao Senhor, o amor a Deus, a obediência ao Senhor.
eu amo a Deus, consequentemente eu vou fazer aquilo que está estabelecido na sua palavra. Não importa se eu concordo, não importa se vai me faltar, não importa. Importa que eu estou aqui, recebendo a palavra e o direcionamento de Deus. Então eu preciso cumprir o que está escrito em sua palavra. Se a gente começar a ter esse entendimento, meus irmãos, tudo vai se tornar mais fácil. A nossa entrega vai se tornar mais fácil, mais leve e, consequentemente, verdadeira. Quando nós desprezamos aquilo que o Senhor determina, há consequências. Assim como houve com Davi, que perdeu o seu filho. Assim também acontece com nós. E eu não digo que vai haver a morte. O Senhor não, que o Senhor vai nos matar um filho nosso, porque nós estamos sendo desobedientes à sua palavra. Mas quando nós não cumprimos aquilo que o Senhor nos entrega, há consequências sobre isso. Deus é misericordioso, mas Deus também é justiça. E aí, qual tipo de consequência pode acarretar nas nossas vidas? O não cumprimento de uma promessa, aquilo que o Senhor já tem reservado para nós, já está próximo de entregar, mas o Senhor pode adiar pela nossa desobediência, por falta do nosso comprometimento. Um problema na saúde, no qual vai levar vocês a gastar uma fortuna na farmácia, a ter alguém doente dentro da sua casa, ou até mesmo o problema num carro. Seu carro quebra do nada, você leva no mecânico e gasta horrores, um dinheiro que muitas vezes a gente não estava nem esperando. Então, esse tipo de consequência que pode vir sobre as nossas vidas por não estar cumprindo o mandamento do Senhor. Eu sei que muitas vezes, inclusive já aconteceu comigo, eu não nego, nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos carne, nós estamos aqui para ser aperfeiçoados dia após dia. Então, muitas vezes, o dinheiro pode ter caído na conta e você ter pensado, eu vou entregar só o dízimo esse mês, ou tem gente até que só entrega o dízimo aqui, não consegue destravar nessa questão da primícia, da oferta. Então, eu vou entregar esse mês o dízimo, ou então eu vou entregar só a primícia, que é um percentual menor, porque vai me fazer falta no final do mês. Então, a gente fica ali barganhando com Deus. O que nós vamos entregar? Mas nós temos que entender que cada um desses princípios acarreta uma bênção sobre as nossas vidas. Então, não é só entregar para cumprir princípios. Gente, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão misericordioso, eu amo tanto esse Deus cada dia mais, porque, além da gente estar cumprindo um princípio, obedecendo a sua palavra, Ele ainda nos abençoa por tal. E aí, eu vou trazer aqui para vocês também, resumidamente, o que cada uma dessas entregas gera na nossa vida. A entrega de dízimo, ela traz a proteção, ela nos livra do devorador, ela protege a nossa colheita, ela guarda os nossos bens, ela guarda a nossa saúde, o nosso patrimônio. A bênção sobre a primícia traz a santificação sobre a massa, porque se nós entregarmos o nosso primeiro, todo o restante será santificado. E também traz a honrar os sacerdotes dessa casa. Então, nós honramos aqueles pais espirituais que o Senhor nos entregou. O Senhor entregou pastores, homens de Deus, para nos direcionar espiritualmente falando. Eu tenho o prazer, a honra, e eu amo os meus pastores. Então, eu também faço com o maior zelo e amor em poder cumprir esse princípio que é a primícia, honrando a vida deles. Amém? E a bênção sobre a oferta traz a multiplicação. Aquilo que você entregar, o Senhor fará transbordar os seus celeiros. E vai multiplicar a 30, 60 e a 100 por 1. Então, tudo aquilo que nós entregamos, nós iremos acarretar bênçãos nas nossas vidas. O tema principal do que eu vim trazer hoje, que você abra a sua mente, meu irmão. Que você reflita, que você não está entregando para homens. Como muita gente pensa. Eu, muitas vezes, quando eu me converti, a primeira pessoa a me acusar foi a minha mãe. Você está entregando dinheiro para o pastor. Mas desde lá, para honra e glória de Deus, o Espírito Santo já me ministrava. Eu não quero saber se o pastor vai pegar o meu dinheiro. Eu estou entregando a Deus, eu estou entregando aquilo que está determinado na palavra dele. Então, assim, nós também precisamos entender que, sim, é para manter a igreja, é para suprir as necessidades da igreja, mas o principal é porque nós estamos cumprindo um propósito de Deus, nós estamos em obediência ao Senhor, fazendo aquilo que Ele já estabeleceu na sua palavra. E crendo que, consequentemente, nós iremos também colher grandes bênçãos sobre isso. Amém?
Então, se você está aqui entregando a sua manhã, se você está aqui entregando os seus dias, pedindo tantas coisas em oração, crendo que o Senhor pode mudar a sua vida, meu irmão, caso tenha algo que ainda te bloqueie a entregar o seu dízimo, a sua primícia, a sua oferta, eu declaro que em nome de Jesus, nessa manhã foi destravado, que a sua mente e o seu coração estejam abertos a fazer tudo aquilo que o Senhor já estabeleceu sobre nós, amém? E para finalizar, eu quero deixar aqui uma frase de reflexão. Eu tinha essa frase anotada e eu achei muito prudente colocar ela dentro desse esboço, que diz assim: a obediência nos liberta do nosso próprio ego. Então, que nessa manhã possamos sair daqui com uma nova mentalidade sobre princípios, entendendo que o Senhor nos entregou, mas muito mais do que nós devolvermos a Ele, é a gente estar em obediência a Deus. E, principalmente, nós amamos ao Senhor. Quando nós declaramos isso, consequentemente, nós vamos fazer tudo aquilo que está nessa palavra. Nós vamos cumprir tudo que o Senhor já predestinou para nós. Amém? Que nós possamos também desfrutar de bênçãos dos céus, que é um ano da colheita. Nós estamos no ano da colheita. Aí, praticamente 11 meses pela frente, meus irmãos. Muita gente pensa, eu vou colher o que eu plantei até aqui. Não, sim, você vai colher o que você plantou até aqui. Mas nós precisamos continuar plantando, continuar fazendo e crendo que nós vamos participar e desfrutar de uma colheita extraordinária. Amém? Se coloque de pé, por favor, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, primeiramente eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor. Eu quero te pedir que nessa manhã, Pai, o Senhor venha destravar a mente e o coração dos teus filhos que ainda não entenderam esse princípio, Senhor. Que o Senhor faça algo sobrenatural nessa manhã, Pai. Que o Senhor haja, Senhor, de uma forma espontânea, para que isso, Pai, venha a ser entregue com amor, com fidelidade, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, todos aqueles que vão ofertar, primiciar e dizimar, Pai. Que não falte na vida dos teus filhos, Pai, para que eles continuem prosperando, Pai, em todas as áreas da sua vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode trazer, meus irmãos.